Samuel, tem alguma informação, alguma novidade sobre essa questão de comando técnico? O Tite segue? Não, segue, Caramujo. Comanda o time normalmente sábado lá em Pouso Alegre. É o que está definido, né? A gente até imaginava ali. A pressão ela continua muito grande. Por parte do torcedor, então, eu não me recordo de um técnico ter tido uma pressão assim. Foi na chegada lá no hotel. Se bobear, vai ser lá em Pouso Alegre também, né? Então, acho que o torcedor, no caso, a gente aqui, a gente avaliou muita coisa, trouxemos pessoas para analisar, entendemos a escolha, né? Já falamos sobre isso. Só que as coisas no campo ainda não aconteceram, né? Mas ele vai ganhar mais uma oportunidade aí. Vamos ver lá em Pouso Alegre como que o time vai. O que eu trouxe de informação é a questão de desempenho também. Isso vem sendo avaliado, né? Agora, até quando vai ser avaliado, aí não temos a resposta e como que o Cruzeiro vai conduzir tudo isso. Mas acho que todo mundo tem acompanhado os movimentos que vem acontecendo, né? E uma preocupação do torcedor. Eu acho que isso aí também, Caramujo, vai continuar e talvez fique mais forte, né, este movimento, porque tem a sombra do Leonardo Jardim, né? Então, quando o Leonardo Jardim de fato retornar ao mercado, aí vai ficar uma loucura, né? Então, o Tite precisa saber conviver com isso, né? Ele, a comissão técnica, todo mundo, porque não vai dar, daqui a pouco também acaba o Campeonato Mineiro, né? O que eu vejo hoje da situação tem que vencer todos os jogos agora, Pouso Alegre 2 vezes, ir para a final, ser campeão, derrotar o Corinthians, porque a cada insucesso vai aumentar mais. Então, penso que a diretoria tem aí uma situação para resolver e que não está fácil. Acho que não está fácil. Você vai acompanhar aí o chat, rede social, tudo quanto é lugar. Agora, um ponto que eu queria trazer aqui, e aí eu não concordo. Acho que o torcedor tem todo o direito de cobrar, de manifestar no estádio e de vaias e isso e aquilo, mas teve um movimento aí para ir em rede social do supermercado BH. Aí é a pessoa perder completamente a noção das coisas. Rede social, gente, tem que tomar cuidado com tudo que faz. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. O supermercado BH é uma coisa, o Cruzeiro é uma empresa que o Pedro Lourenço comprou e que investe, que coloca muito dinheiro. A gente já falou sobre isso, né? Críticas pontuais, acho que elas precisam ser feitas e devem ser feitas. Agora, partir para esse extremismo de que nada mais serve, de que tá tudo errado, de ir lá para a rede do BH, aí vai me desculpar. O dia que eu concordar com isso aí, eu não tô mais aqui, viu, Caramujo? Aí eu acho que é perder a noção completamente e uma irresponsabilidade. Eu vi muita gente fazendo isso, tá? Não tô aqui querendo chegar e é o dono da razão e isso e aquilo, passa pano, não sei o quê. Tem que saber diferenciar as coisas. Isso aí eu acho que é um erro que é inaceitável. Inaceitável fazer uma postura como essa. Não, até porque, assim, a gente tem que entender também qual que é a questão, né, gente? O supermercado BH, o Pedro não é o único dono, inclusive, e não tem absolutamente nada a ver, cara, sabe? Igual a gente vê, né, nossa, a gente brinca, inclusive, né, quando o Cruzeiro fez alguma grande contratação, tem que fazer compra no BH para ajudar a pagar o jogador. É uma brincadeira. Agora, você achar que uma manifestação, qualquer coisa desse tipo para um boicote, não tem nada a ver uma empresa com a outra, cara, sabe? Assim, é coisa que realmente passa muito e sai daquilo que a gente está interessado em falar, que é futebol, né? A gente está aqui para falar sobre o futebol, sobre o Cruzeiro, é esse o nosso objetivo. Mas assim, vocês assim analisando esse fato e se colocando no papel da família Lourenço, quem manda no Cruzeiro. O fato da gente ter emplacado essas 3 vitórias no Mineiro, conseguido a classificação em primeiro lugar, dá garantia suficiente de que vale a pena seguir o trabalho do Tite nesse momento? Ou você estaria mais inclinado para uma questão de tentar mudar a rota já nesse momento, Caio? Para mim, diz muito pouco o que o Cruzeiro fez na primeira fase do Campeonato Mineiro. Na verdade, diz muito a respeito de um trabalho do Tite que, jogo após jogo, vai gerando menos expectativa, né? O Cruzeiro cumpriu com a sua obrigação, mas de uma maneira
bem estranha, bem esquisita, não muito diferente de outros anos, e ainda tem um Campeonato Brasileiro, né? E eu tenho uma preocupação muito grande do Cruzeiro entrar numa espécie de looping, né? Porque contra o Betim, por exemplo, o Cruzeiro venceu, aí a gente ficou naquela expectativa de que contra o Curitiba viesse o mesmo e também viesse um bom desempenho, aí o Cruzeiro perde dentro de casa, aí depois joga contra o América, vence por 2-0, aumenta a nossa expectativa para o jogo contra o Mirassol, apesar do ponto conquistado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro jogou mal, merecia ter sido derrotado. E agora, será que vai ser a mesma coisa? O Cruzeiro pode até ter 2 vitórias seguidas antes de voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Mas lá na frente pode ser que perca para o Corinthians, né? Ou tenha um tropeço em casa. Um empate contra o Corinthians em casa, na situação que o Cruzeiro se encontra, já seria desastroso. Então eu tenho receio. E aí até quando vale a pena esticar essa corda, né? Porque já são 11 jogos. Eu acho que tem um recorte muito justo para o departamento de futebol fazer e já entender até onde pode chegar esse trabalho do Tite. Não é simples, claro, trabalhar com toda essa pressão, mas é uma pressão que só aumenta por conta de demérito da própria comissão técnica, né? Que por várias vezes errou em escolhas, errou em leituras, erra também em palavras, até na forma de se comunicar com o torcedor. Mas o melhor remédio para que isso venha a ser pelo menos amenizado são os resultados, claro, mas vai ter que ter desempenho, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque Corinthians e Flamengo, a gente já citou por aqui, para mim, são adversários mais difíceis. A gente já falava isso do Mirassol. Agora eu penso mesmo de Corinthians e Flamengo, são adversários mais difíceis do que os que o Cruzeiro já teve na Série A. Então, o que o Cruzeiro já fez lá é insuficiente. Não sei, de verdade. Até o momento, esse trabalho me causa muito mais dúvida, muito mais receio do que convicção. Qualquer análise, né, seja da torcida, da imprensa e até do departamento de futebol do Cruzeiro, ela vai ser condicionada pelo resultado. Mas seria um erro, seja o resultado positivo ou negativo, ser o determinante nesse momento para avaliar o trabalho do Tite. Porque nós estamos falando de um treinador que tem tido o Campeonato Mineiro e jogos assim muito aquém, jogos em que o Cruzeiro tem que vencer, tem toda a responsabilidade e obrigação de ter um bom resultado. Então, o que tem que ser analisado é se essa equipe está evoluindo em campo. E isso, Caramujo, a gente não conseguiu assistir ainda para falar com convicção. Essa equipe evoluiu, essa equipe está mais organizada nas suas transições defensivas, essa equipe está menos espaçada, essa equipe, a gente sabe como ela ataca e como ela defende. Dentro desse recorte de 11 jogos que o Caio trouxe, a gente não consegue afirmar com convicção que essa evolução está acontecendo. Então ele vai ter aí, muito possivelmente, né, esse jogo contra o Pouso Alegre, depois o jogo contra o Corinthians, que é o que de fato a gente vai assistir um nível de enfrentamento que faz sentido a gente analisar. Porque se o Cruzeiro fizer uma baita partida contra o Pouso Alegre, na segunda-feira aqui no Regenerativo a gente vai ficar fazendo grandes elogios? A gente vai falar o que foi o jogo, mas a gente tem que ponderar o adversário, você concorda? Então é um recorte que é um pouco complicado, assim. Pode vencer, pode jogar bem, mas o que vale mesmo são os adversários de Série A de Campeonato Brasileiro. E nesses jogos não é só pelos resultados, Caramujo. É claro que você ser goleado como o Cruzeiro foi tem um peso muito grande. Mas é a ineficácia, é o quanto esse time foi insuficiente nessas 3 partidas diante dos seus adversários de Série A. Enquanto o Leonardo Jardim estiver aí no mercado, ele vai ser uma sombra gigantesca para o Tite e para qualquer outro treinador que tivesse vindo ao Cruzeiro. O treinador teria que estar assim voando para o nome sequer ser cogitado. E eu acredito que se ele decidir voltar a trabalhar, aí eu vou dar aqui a minha opinião, tá? O Cruzeiro tem que tentar. Se ele vai aceitar vir ou não, é outra história. Se ele falar, vou voltar a trabalhar, na minha opinião, o Cruzeiro é um clube que tem que tentar, sim, o retorno do Leonardo Jardim, porque o Tite, dentro do trabalho que ele fez até agora, não nos dá argumentos e convicção de que a coisa vai virar e de que ele vai conseguir fazer um grande trabalho. Pode fazer, mas hoje a gente não tem argumentos para isso. E aí é isso. Agora, demitir para trazer qualquer treinador, aí a gente já tem que ponderar, porque tudo que está ruim, Caramujo, pode piorar. Não, aí eu tenho mais medo ainda. Com sinceridade. Esse é o ponto, porque, assim, eu não acho que pelo perfil do Jardim, o Jardim é o cara que vai virar e falar assim, não, demite o Tite embora, manda o Tite embora que eu volto. Ele não vai fazer isso. Se, eventualmente, o cargo estiver disponível e o Cruzeiro procurá-lo, aí eu acho que ele poderia abrir conversas e talvez voltar, já que os problemas pessoais foram resolvidos, né? A gente tem até a arte aí,
a sombra do Jardim aí sobre o Tite, né? O início de trabalho do Jardim foi complicado, a gente lembra disso também, mas com o Tite foi outro nível de enfrentamento, né? O Jardim já chegou estreando numa última partida de fase classificatória, que o nosso amigo Léo Aragão, inclusive, jogou no buraco, né? E depois a gente já teve jogos decisivos e início de Brasileiro e até de Sul-Americana, onde a gente foi mal, muito mal na Sul-Americana do ano passado. Mas com o Adenor aí são 11 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O que nos incomoda é o fato de todas as vitórias terem sido conquistadas no Campeonato Mineiro. No Brasileiro foram 3 partidas e nada, 48% de aproveitamento. O total do Leonardo Jardim, né, em 55 jogos do Cruzeiro, 26 vitórias, 18 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 58%, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que foi até acho que a gente pode tratar como uma surpresa positiva, né, depois do péssimo início que a gente fez de ano, o Jardim conseguiu dar uma ajeitada muito boa. Um ponto que para mim deveria ficar em consideração é o seguinte: o duelo contra o RT, ele valia pela classificação do Cruzeiro apenas, ele não valia por melhor campanha, ele valia por classificação. O Cruzeiro precisava passar para a semifinal e passou. Foi com a melhor campanha? Maravilha. Mas ele tinha que passar, passou. Eu acho que esse período, essa semana que a gente teve para treinamento, talvez seria um momento bem adequado para você pensar nessa mudança de comando técnico, porque você não vai ter muitas semanas livres. E assim, a gente viu recentemente até com o rival acontecendo, eles estavam na final de Campeonato Mineiro, mas viam claramente que aquele trabalho não estava indo para frente. E fizeram a troca e acabaram sendo campeões. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter aprendido com esse exemplo. Honestamente, eu não consegui ver as evoluções. Eu entendo a questão do resultado. O Tite agora, 3 vitórias seguidas no Mineiro. Legal. Se fosse só o Mineiro, a gente teria um recorte positivo para falar. Mas do jeito que a coisa está indo, o futebol que o Cruzeiro está apresentando, e especialmente a desconexão que eu senti na coletiva, essa coisa de, a gente jogou bem, não teve desempenho. O Cruzeiro jogou mal, o Cruzeiro venceu o RT porque é muito melhor tecnicamente, os jogadores conseguiram produzir ali e criar oportunidades, mas falar que o Cruzeiro tá bem, tá jogando bem, eu tenho muita dificuldade. Então, sim, não é para fazer a vontade do chat não, mas eu pensaria de fato, sim, nessa Tite, obrigado, e tentar o Leonardo Jardim, porque a gente não sabe até quando ele vai ficar disponível no mercado. Esse cara voltando a trabalhar, o Samuel já trouxe informação direto, vem coisa do mundo árabe. E se ele tá afim de voltar para lá? E se ele tá afim de ganhar mais alguns bilhões de sei lá qual moeda? Então, assim, não dá pro Cruzeiro ficar esperando para sempre. Não, vamos dar mais uma semana, mais um mês. Cara, a gente falou aqui do recorte. O Campeonato Brasileiro do Cruzeiro começou mal contra adversários que a gente tinha que ter feito melhor. O Botafogo ganhou do Cruzeiro de 4-0. Não ganha de ninguém, gente. Depois disso, não ganhou de mais ninguém. Então, o goleiro Neto falhando jogo após jogo. E o ataque do Cruzeiro não fez nenhum gol, né? Goleiro que parece um jogador de linha, sabe? Jogador de linha no final de pelada que vai pro gol. E o Caramujo, toma banho. E eu acho que tem um outro ponto. Estão dando mais um voto de confiança ao Tite, né? Sábado precisa ter algo novo. Aí já, mais do que nunca, né? Não pode ser só resultado, né? Porque se teve aí... teve que escalar os titulares. Condições adversas, 2 campos encharcados, 2 sintéticos, jogo atrás de jogo. Agora... 2 dias de descanso, 5 sessões de treino, terça, quarta, quinta, não, 4, né? 4 sessões, domingo e segunda de folga. Então, tá muito tranquilo o cenário para ter algo novo, né? E aí, se não tiver, eu penso que esse coro aí do torcedor vai aumentar mais ainda, né? Não é só ir lá, ganhou do Pouso Alegre... aos trancos e barrancos, tomou gol mais uma vez, não desempenhou. Aí é sinal que a gente não vai sair do lugar mesmo. E aí precisa vir o desempenho, né, Caio? A gente tá falando que o resultado é indispensável, gente. Ninguém entra em campo, Cruzeiro e Pouso Alegre, pensando em algo que não seja a vitória. Sim. Não é desrespeitando o Pouso Alegre na questão da obrigação que o Cruzeiro tem. O Pouso Alegre eu tenho certeza que já tá extremamente feliz, fizeram até além do esperado, né? Se prepara pro jogo assim, né? Sim. Sabendo que a responsabilidade é do adversário. Pois é, e assim, o Cruzeiro vai para essa partida, esses 2 duelos, e inclusive, assim, são confrontos... Esses 2 o quê? Duelos. Para que eu fico com saudade. Inclusive, são partidas, assim, muito especiais para esse momento de que, aqui, ó, não tenha desculpa do cansaço. Vocês falaram sobre isso, a gente vai jogar sábado, aí tem domingo, segunda, terça. Dá tempo para se preparar até o jogo contra o Corinthians.
Então, assim, eu acho que é mais uma janela de oportunidade. O jogo contra o Pouso Alegre, e aí o Cruzeiro tem que ganhar, e de preferência jogar bem, claro. E aí o jogo contra o Corinthians, porque contra o Corinthians, gente, se não ganhar em casa, assim, não importa o que acontecer contra o Pouso Alegre. Se o Cruzeiro ganhar de 8-0 do Pouso Alegre e perder pro Corinthians, empatar, que vocês pontuaram um cenário muito, muito realista, assim, o Corinthians é um time difícil de jogar. Tipo, se você tem 2 pontos em 12 no Campeonato Brasileiro, é um início horrível. Daqui a pouco muda a briga, né, no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda tá querendo, né, sonhar com algo bom nesse campeonato. E assim, Pep Guardiola tem a frase, né, campeonato você perde nas 8 primeiras rodadas e ganha nas 8 últimas, não é isso, Caio? É isso mesmo. E assim, o Cruzeiro ele tá na metade, quase na metade do caminho dessa lógica de Guardiola, que faz sentido. Se você começa um campeonato em 5, 6 rodadas, você tá lá na parte de baixo, você dá essa escalada e chegar lá no topo... Dá pra dizer que se o Cruzeiro tropeçar contra Corinthians e Flamengo, ele não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Não briga. Já sai, né? Já sai dessa disputa. Aí só uma campanha irretocável nos 33 jogos que vão restar, porque você vai ter que recuperar muito ponto, né? Sim, demais. Porque ainda o cenário de briga lá em cima tá... Palmeiras tá com seus 7 pontos, Flamengo... 4, né? Então, ainda tá um cenário... São Paulo vai permanecer lá? Difícil, não vai. Então, eu acho que o Bahia pode ter um potencial de ficar entre os 4. O Bahia tá forte. Mais uma vez e agora... Mas já começa na pré-Libertadores, nas primeiras fases, né? Então... começa... Tipo... Hoje, né? Hoje ou amanhã pro não Bahia. mexeu tanto assim no elenco. Né? Agora, o que mais preocupa nessa história toda, e até pegando um gancho no que você disse, o Tite ele já abre a coletiva contra o RT, dando essa resposta, né, de que além do resultado ele viu o desempenho. Então, com essa visão do Tite, dá pra realmente crer que ele pensa que tem que existir algo novo? Parece que não, né? Porque se ele tá satisfeito... Né? Exato. E aí a gente tem que esperar algo novo mesmo contra o Pouso Alegre? É claro que eu quero ver, todos nós precisamos ver, mas quando o comandante enxerga que tá tudo certo, e o Tite nem ponderou questão de contexto, de que viu desempenho de acordo com uma semana mais difícil, não. Ele viu realmente um bom jogo do Cruzeiro. Então parece que é esse o padrão que ele quer pro Cruzeiro daqui pra frente. E esse padrão já vai ser insuficiente contra o Corinthians, logo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!